acaso já ouviste falar sobre Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um importantíssimo intelectual, teólogo e filósofo, cuja influência se dá até os dias de hoje. Nasceu no ano de 354. Suas obras foram tremendamente importantes para influenciar o cristianismo e toda a filosofia ocidental, e foi bispo de Hipona. E hoje vou te contar uma história sobre ele. E aqueles avisos tradicionais: inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. E se já está curioso para saber qual a história envolve esse grande santo, vamos começar então. Santo Agostinho foi um dos homens mais sábios e cultos e influentes de toda a cultura ocidental. E ele adorava ler e escrever. Preciso tomar nota sobre isso. Meditava e escrevia sem parar. Um de seus livros mais importantes chama-se Confissões. E o assunto principal de Santo Agostinho era meditar acerca das coisas de Deus. Pensava sempre sobre a criação de Deus e sobre os seus mistérios. Um dia, Santo Agostinho caminhava à beira-mar. Fazia um belíssimo dia de sol. Estava quente e gostoso. Estava aquele céu azul límpido e perfeito. O sol dourado refletia no mar. Uma leve brisa soprava pelo lugar. As gaivotas pairavam no ar, chamando umas às outras. E as ondas do mar vinham todas a bater alegremente na praia. Mas apesar de toda aquela beleza, Santo Agostinho não parou um segundo só para contemplar. Não estava dando a mínima para aquele dia bonito, o céu perfeito, a temperatura maravilhosa, as águas deliciosas. Nada daquilo atraía Santo Agostinho, pois ele só meditava e pensava sobre as coisas de Deus. Estava completamente imerso em seus próprios pensamentos, pois ele queria saber a resposta para todo tipo de coisa. Por que Deus deixa que as coisas ruins aconteçam de vez em quando? Por que não podemos vê-lo? E onde fica o paraíso? Por que Deus quis que eu nascesse aqui e não em outro lugar? Por que Deus quis que eu tivesse esta família e não outra? Por que Deus nos criou? Por que Ele deseja tanto que o amemos? Por que Ele não aparece na nossa frente e fica mais fácil de amá-lo? Eram questões difíceis. Aposto que você já pode até mesmo ter feito uma delas em seus pensamentos. Mas Santo Agostinho esperava ser capaz de compreender todos os desígnios de Deus se com muito afinco pensasse sobre ele. Pensou e pensou muito, mas não conseguiu descobrir as respostas. E quanto mais pensava, menos sabia. Depois de algum tempo, começou a ficar triste e até mesmo chateado por não compreender tanto as coisas que Deus faz. Um pouco mais à frente, naquela mesma praia, Santo Agostinho avistou um menino que com muito afinco cavava um buraco na areia. E após cavar o seu buraco, o garoto pegou seu baldinho de água e pacientemente ia até o mar, buscava um pouco de água e trazia para preencher o buraco que havia feito na areia. E fazia isso diversas vezes. Ora, você talvez já saiba disso. Talvez por experiência própria você já tentou fazer isso na praia. Se você cava um buraco e joga água dentro dele, a água simplesmente é chupada pela areia do fundo do buraco. Por mais água que você jogue, você jamais conseguirá encher o buraco. E o garoto ainda não havia percebido que a sua empreitada era impossível e continuava trazendo baldes e mais baldes contendo água na esperança de encher o seu buraco de areia. Santo Agostinho ficou observando o garoto por um tempo. Será que essa criança não se cansa? E foi conversar com ele. O que está fazendo, meu filho? O menino não se surpreendeu com a pergunta e logo respondeu: eu vou jogar toda a água do mar dentro do meu buraco de areia. É isso que estou fazendo. Santo Agostinho sorriu e disse ao garoto:
Mas isso é impossível, minha criança. Não dá para fazer isso. O menino olhou para Santo Agostinho e respondeu tranquilamente: Você está certo. Da mesma forma que não dá para entender todos os mistérios de Deus. E de repente, Santo Agostinho compreendeu a verdade daquelas palavras. Então reparou que não fora uma criança que lhe falara, mas um belo anjo. E toda a tristeza causada por aquelas inúmeras perguntas, às quais Santo Agostinho não era capaz de responder, deixou seu coração, que se encheu de alegria. Ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e deu graças, pois percebeu que muitos dos atos de Deus devem continuar sendo um mistério para nós. Não podemos entendê-los, por mais que tentemos. Para nós é impossível conhecer o plano de Deus, tal qual é impossível verter todo o enorme oceano dentro de um buraco de areia. Então, precisamos ter fé e acreditar. E quando Santo Agostinho levantou a cabeça e abriu os olhos, estava só com o mar, a areia e o céu. E essa é a história do dia em que Santo Agostinho, que estava demasiadamente preocupado com suas perguntas, recebeu uma singela resposta de um anjo de Deus. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, deixar nos comentários o que achou dela e compartilhar com os amigos. Até a próxima!